promoções, equipamentos, etc, etc. Vai promover condições para a fixação do médico. Isso aí me parece inevitável. Se não fizer isso, entra em colapso do SUS, não vai acontecer mais nada. Então eu tenho a impressão que o tipo de informação que vocês recebem aqui, inclusive as dificuldades que vocês vão passar aqui, vai ajudar nesse sentido. Porque a maioria dos nossos médicos estão se formando nas universidades mais ricas, nas regiões mais ricas, justamente para engrossar o número de médicos nas grandes cidades, para fazer altas especializações. Não é exatamente disso que o Brasil precisa. O programa de saúde da família do Brasil está crescendo, está pagando bem, está desenvolvendo. Quer dizer, é um mercado enorme ao qual você deve se candidatar nos próximos anos. Porque não vai dar outra, vai ser isso mesmo, não tem outra mais. E não vai ser esse tipo de médico que nós estamos formando agora que vai ocupar esses lugares, que vai ser adequado para esses lugares. Vocês podem ser muito mais adequados pela própria vivência que vocês estão tendo ao longo de todo esse tempo. Bom, aí vem os gargalos depois da formatura. Aí vem o exame da ordem, os advogados já têm isso há tempo, né? Agora os médicos já estão inventando também. O que a certo ponto é necessário, porque a qualidade do médico formado é muito baixa. Então, a sociedade exige um certo controle de qualidade, isso é um controle de qualidade, mas também aí o corporativismo começa a fazer seu papel e começam as deformações. E vem outro gargalo enorme, que é a residência. O gente termina a medicina, percebe que não está preparado para fazer uma especialização, é obrigado praticamente a fazer uma residência médica e vem uma nova etapa da carreira, vamos dizer assim, da carreira no mau sentido da corrida, né? Para ter um diploma válido. Isso tudo vocês acabam tendo de passar. Porém, isso pode ser um pouco menos cruel, na minha opinião. Pode ser um pouco mais equitativo, pode ser minimizado esse efeito muito agudo disso tudo isso. Eu acho que o país vai ter que fazer isso nos próximos anos e vai ser mais para uma linha de médico, como eu creio que vocês vão acabar saindo daqui. Um médico com formação técnica boa, mas também com uma percepção social, uma percepção de onde está pisando mais ampla. E esse tipo de médico que o Brasil está precisando. Bom, vem a residência médica, a especialização, as associações. Agora você não pode ser especialista se você não tem um concurso que é regido por uma sociedade médica. Para você ser dermatologista, você tem que fazer o concurso da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Não é ministério, não é nada, é Sociedade Brasileira de Dermatologia. Então, vocês veem como a corporação começa a funcionar. Tudo isso leva a problemas de acesso, né? Esse acesso é difícil, mas pelo menos se ele fosse difícil, ele fosse medido pela qualidade de quem está fazendo, tudo bem, mas nem sempre é. É o acaso, é o apadrinhamento, tem uma série de situações que são muito tristes em relação a tudo isso. E vamos chegar um pouquinho na revalidação, que é assunto do Valdir, mas eu vou falar 2 minutinhos sobre ela. Exame Nacional, seguinte, por favor. Eu não sei se chama reválida, revalida, eu chamo revalida, né? A revalida. Primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça: medicina é uma ciência e uma arte universal. O corpo humano é o mesmo em todo lugar, a fisiologia humana é a mesma em todo lugar. Enfim, entre todas as profissões é a mais universal. Tanto que ela te permite ser desajustado à vontade. Você pode não gostar da medicina e fazer engenharia dentro da medicina. Você pode não gostar de medicina e fazer psicologia dentro da medicina. Você pode não gostar de medicina e fazer o que você quiser dentro da medicina. Tão ampla ela é, porque ela lida com um fenômeno, com uma realidade que é o ser humano. O ser humano é universal e de uma amplidão imensa, né? O que não quer dizer que não existam diferenças, de acordo com a cultura, de acordo com a região onde vive. Enfim, tem uma série de coisas que fazem os seres humanos serem diferentes, mas de acordo com as doenças, entende? Os negros, uma lesão de pele num negro não é exatamente igual a uma lesão de pele num branco. Mas a dermatologia do negro não é outra dermatologia, é a mesma. Existem diferenças, mas a essência é a mesma, entende? Então, isso é uma coisa que vocês têm que levar em conta. E uma outra coisa que eu acho que o Valdir acabou de falar: a revalida busca equilibrar o mercado de trabalho com a necessidade da saúde pública do país. Quer dizer, o mercado de trabalho se defende pelas corporações e pelo controle de qualidade. O controle de qualidade é válido, agora a corporação não.
Mas de qualquer maneira se mistura tudo e ele se defende. Ele quer exigir um controle de qualidade importante. Mas a necessidade do país contrabalança isso. O país precisa. Entende? Então, dessa equação é que surge essa figura do exame da revalida. Eu acho que tem um fator muito importante, que é o fato de ser transformado por lei, né? A revalida num exame de âmbito nacional. Isso é um avanço enorme, isso é uma regulamentação, é uma padronização, que eu acho que vem muito a calhar. Porque antes as universidades, cada uma fazia a sua maneira. Você mandava o seu diploma, juntava 3 professores assim, como nós aqui em volta de uma mesa, e resolvia. Eu acho que esse exame, por mais que ele seja imperfeito, é que nem o Enem, ele é um avanço para frente. E tem uma diferença importante. Esse exame, ele está numa fase, pelo que eu vi dos conteúdos, das cargas e tudo isso, não conheço muito, por isso deixei para o Valdir essa parte, mas pelo que eu vi, eu acho que o medo de não atender ao controle de qualidade foi maior quando se preparou esse exame, porque ele fez um apanhado assim que acho que nem um médico consegue estudar tudo aquilo para fazer um exame. É um pouco exagerado, na minha opinião. Ele vai evoluir para alguma coisa mais adequada, mas ele tem uma vantagem. Ele está padronizado, está cada vez se padronizando mais, e ele é uma coisa que depende só de você. Você vai lutar contra você mesmo naquele exame. Você não vai lutar com 40 competidores para pegar uma vaga. Isso faz uma diferença enorme em relação ao vestibular. Eu, se tivesse escolhido de fazer o vestibular e fazer a revalida, eu escolheria 10 vezes mais fazer a revalida, porque é outro tipo de exame. É um exame que você vai batalhar com você mesmo. Você tem que atingir uma certa nota. Mas você não tem outros 40 brigando contra você, outros 400, como no vestibular. Isso faz uma tremenda diferença. E depois, depende do quê? Depende da tua qualidade, da tua competência e depende do teu perfil. Porque pelas provas todas eu percebi que se procura definir um perfil mais ou menos de acordo com o que eu acabei de falar. Um médico mais pé no chão, mais de acordo com a realidade e tudo isso. Se vocês ficarem nessa linha, e eu acho que esse curso que vocês fazem aqui ajuda nesse sentido, eu acho que vocês têm uma chance muito boa de ir bem nesse exame. Porque na verdade vocês estão só fazendo uma análise da sua competência profissional e do perfil, adequado ou mais ou menos adequado à realidade do país. Acho que isso ainda vai evoluir muito, não é coisa para o ano que vem, porque está no começo ainda, está muito cru tudo isso, mas o fato de existir um exame nacional já é um grande passo nesse sentido. Então, o perfil do profissional e a qualidade do profissional, a qualidade, quando eu digo qualidade, não é só qualidade técnica, hein? Não é saber neurologia pra caramba, não é isso, não. Qualidade humanística, maturidade, visão, tudo isso é importante para você médico, não é só saber a matéria. Seguinte, por favor. Bom, isso aqui já falamos, mais ou menos. Diferentes quadros já falamos, diferentes sistemas de saúde já falamos. Agora, tem uma coisa básica, que além do ser humano em si, que é uma coisa já que é a evolução de toda essa coisa que falamos, é a ética, né? O profissional médico tem que sair com uma formação ética muito sólida, né? Seja aqui, seja no Brasil, seja onde for. E essa formação ética é cada vez mais solicitada, é cada vez mais importante. Ética não só individual, quando se lida com um paciente, ética coletiva. Por exemplo, quando se lida com um paciente, tem questões éticas brutais, né, na profissão. Por exemplo, você fala um doente terminal, desliga aparelho, não desliga aparelho, toda essa discussão da morte assistida, enfim, toda essa coisa vocês conhecem. Mas tem outras coisas. Tem um tumor de tireoide que é transmitido geneticamente. É um gene que faz ele acontecer. E os dois pais de uma criança que nasce com isso, com esse gene, eles podem ser absolutamente normais. Agora, uma vez descoberto o perfil genético dessa criança, você sabe que essa criança, a cada 10 anos que passa, aumenta em 15% a probabilidade de ter esse tumor. Esse tumor é fatal, não tem conversa. Apareceu, mata. Então, com 10 anos de idade já está em 15%, com 20 anos de idade está em 30%. De tal maneira que ninguém, se não operar, nenhuma dessas crianças chega aos 40 anos de idade. Então, veja o problema, você tem que explicar para o pai e para a mãe dessa criança que está normal, e que eles são normais também. Você tem que explicar que tem um problema genético, que essa criança vai ter esse futuro, você vai identificar se é o pai ou a mãe que tem o problema,
convencê-los a tirar a tireoide da criança, com 5 anos de idade. Normal. Ou seja, você tem que ganhar uma confiança dos pacientes, da família, nesse caso, e é uma questão ética profunda, né? Tem um de oftalmologia também é a mesma coisa. Se você não tirar o olho da criança, ela não tem nada, o olho está normal, ela vai morrer. Então imagina que dilema que é esse dentro de uma profissão médica. Além desses dilemas individuais, que são muito fortes na profissão, tem os dilemas coletivos também. Por exemplo, quando você põe recurso, dinheiro, estou trabalhando no programa de saúde da família, você põe dinheiro numa coisa, numa atividade e não põe na outra, você está fazendo uma coisa antiética. Por exemplo, na sífilis congênita. Sabe que no Brasil, no Rio de Janeiro, só no Rio de Janeiro, nascem por ano, na cidade do Rio de Janeiro, nascem por ano 500 crianças com sífilis congênita. Por ano, só na cidade do Rio de Janeiro. Essas 500 crianças com sífilis congênita, isso podia ter sido evitado com um exame de sangue que custa R$1, chama-se VDRL, que é um exame de sangue de R$1, e com um tratamento, que é uma injeção de penicilina, que custa R$1 também, se isso fosse feito durante o pré-natal da mãe. Entendeu? Você não precisa nem tratar a criança, você trata a grávida. Como o pré-natal não funciona, essa mãe vai até o fim da gravidez, tem a criança tem sífilis congênita. Sífilis congênita dá paralisias, dá de tudo. A criança pode ter uma vida muito difícil, se não morrer logo. Bom, aí você vai numa unidade de saúde do Rio de Janeiro, como eu já vi muitas vezes, estou falando do Rio de Janeiro como exemplo, não é só lá que acontece isso. Você vê essas mães nascendo, essas crianças nascendo de mães assim, e tem os maiores tomógrafos, os maiores mamógrafos, tudo lá subutilizado. Isso é um problema ético do gestor, do cara que comprou, do cara que dirige a unidade. Porque é antiético você deixar nascer uma criança com sífilis congênita e comprar um aparelho daquele preço. E além de que tem a ética também da experimentação, da pesquisa, até pesquisa em seres humanos, pesquisa em animais e tudo isso. Bom, então essa questão ética é fundamental. Soluções, eu acho que já comentamos tudo. É uma boa qualidade do ensino, uma boa qualidade da aprendizagem. Não basta ele ensinar bem se você não aprende bem. Isso é um dilema da universidade, é uma coisa que toda universidade deve se preocupar com. Depois tem a qualidade do profissional, que sai daí, porque o profissional já não é mais só ensino, ele tem que praticar, ele tem que se inserir, o seu perfil tem que ser adequado, e a conexão e intercâmbio tem que ser constante, tanto entre os países como entre as universidades. Isso se faz muito a nível da informação, mas ainda não se faz muito a nível mais profundo da integração verdadeira, de tal maneira que você está aqui e você sabe que a coisa funciona mais ou menos parecida em outros lugares. Entende? Isso tem que crescer ainda. Isso vai para a área dos procedimentos, das normas, da legislação, etc, etc, etc. Bom, para terminar, que eu estou falando demais, eu falei para você que eu era falador, agora você nem aguentar. Eu acho essas iniciativas, como essa iniciativa do SPED, esse convênio com a Universidade de Mourão, extremamente interessantes, no sentido de que provoca essa integração. Faz essa integração ter que acontecer na marra, porque vocês estão aí e vocês vão cobrar. Então tem que ter curso de SUS, tem que ter curso disso, tem que ter curso daquilo. Vocês são os atores dessa integração. Eu acho que isso é muito interessante para o ambiente universitário e é muito interessante para vocês também, porque enfrentar um vestibular, enfrentar um Enem, enfrentar esse tipo de coisa no Brasil é criminoso. Eu acho que é criminoso. Além disso, esses desafios que vocês estão tendo por aqui são desafios muito mais produtivos do que a maioria dos estudantes de medicina tem nas faculdades brasileiras, mesmo nas melhores. Então eu fico muito contente de ver vocês felizes aqui, contentes, achando que com esperança. Não é sempre o que se vê lá não, hein? Não é sempre. Muito obrigado, fico à disposição de todos para as perguntas. Desculpe, valeu. Ele falou que ele falava muito. Não. Pessoal, vamos lá. Eu vou ser mais breve. Vamos direto ao ponto. Falar de lei para médico não é fácil. Para advogado não é fácil. Para médico é mais difícil. Então vamos lá. Eu escrevi algumas coisas
que o professor acabou abrangendo um monte. Certo? Então, para não ser repetitivo, eu quero falar algumas realidades que eu convivo com o pessoal dono de faculdades no Brasil, coordenadores de medicina e tudo mais. O que acontece hoje em dia? Hoje em dia nós temos barreira até para abrir faculdade de medicina no Brasil. O CRM ele impõe, junto com o Ministério da Saúde e ao MEC, que não se abre novas faculdades de medicina no Brasil. E está tendo fiscalizações ainda sobre a qualidade diminuindo o número de vagas. Isso não leva a sair um profissional melhor ou pior. O que está acontecendo então? Donos de faculdade, no momento que conseguem uma faculdade de medicina, o professor está aqui para não me deixar mentir, supervalorizam e mantêm uma faculdade inteira com 50 cursos, apenas com um curso pagando. Hoje é essa a realidade. Então, quem tem uma faculdade no Brasil hoje solta foguete, porque sabe que vai garantir a vida dele e do pessoal todo que depende dele. Então, o que surge com isso? Surge a busca de alternativas, como vocês estão fazendo aqui. Saindo do Brasil, por quê? Faculdade mais barata no Brasil hoje você não encontra por menos de R$3.000. A mais cara custa mais de 6. E tem fila pra gente pagando esse negócio. Cobra 6.000, tem 100 vagas e tem brincando aí uns 3.000 inscritos para fazer isso. O interessante que eu acho que eles colocam uma prova socioeconômica colocando para você quanto sua família ganha. A última prova que teve não vou falar o nome, que vão colocar na internet, vai ser problema, mas a última prova que teve tinha assim: sua família recebe mais de R$30.000 por mês? Daí você marcava sim. Se sim, você passa. Se não, você não vai passar. Era por aí que surgiu. Mas tá bem. Com isso, o pessoal começou a ir para Bolívia, Cuba, Paraguai, Argentina e a novidade do momento que é a Rússia. Eu imagino o médico que sabe cuidar na Rússia, que volta para o Brasil. O clima deve ser muito parecido. Cai nesse problema que o doutor falou. Mas então hoje nós sobremos a realidade nossa, aqui na Argentina, hoje nós temos entre brasileiros fazendo curso de ingresso e brasileiros cursando medicina, hoje na Argentina nós temos 5.000 brasileiros cursando aqui. A problemática que nós temos de fazer, tem todos os benefícios que o Dr. Clóvis falou, a problemática que nós temos para o pessoal que faz fora, a única que eu vejo, revalidar esse título. Existe uma prova no final. Eu vejo que futuramente vai ter essa prova no Brasil. O CRM não vai conseguir segurar a pressão da sociedade que está tendo, porque os médicos formados, na grande maioria das instituições de medicina do Brasil, são muito fracos. E são erros em cima de erros. Não falando que aqui não se erra, mas os erros são muito constantes. E daí a sociedade, eles vão para cima da imprensa, para tentar abafar o caso e não mostrar. Daí você vê erros de técnicos de enfermagem, enfermeiros, mas médico muito poucos. Daí pergunta para o médico fala: eu não tinha nada a ver com isso. Tá bem. Quais são os posicionamentos hoje que são defendidos? De um lado, nós temos o CRM. O que o CRM defende? Não existe como fazer fiscalização das faculdades do exterior. Eles gostariam de fazer fiscalização de todas as faculdades. Aí sim, eles sabem o tipo de médico que vem. Do outro lado, nós temos junto conosco o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, que fala: existem regiões que não têm acesso à saúde. Falta médico. Em São Paulo e no Rio não falta. Tira esse pessoal e as capitais, falta muito médico no Brasil. Cai no caso também que nós falamos. Tiraram os cubanos, o pessoal volta a morrer. Por coisa besta. Bem, o que tem nós a ver com isso, em reuniões e reuniões que nós fazemos com o pessoal do CRM? Existe sim a reserva de mercado, existe sim a possibilidade que fica na mão deles, quanto mais difícil, melhor. Eles não querem que voltem brasileiros que façam curso fora ou estão estrangeiros. Esse é o posicionamento do Conselho. O Conselho quer reservar o mercado apenas para médicos que formam no Brasil. Ainda bem que não só eles que
pegam e regulamentam isso. Nós temos o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde que criaram revalida e acabaram tirando um pouco eles disso, porque antes era exatamente isso. O que acontecia e qual é a nossa realidade hoje? Hoje, nos Estados Unidos, que é um país muito fechado, 30% dos médicos são formados fora. No Brasil, 1% é formado fora. Existe essa discrepância. Muito bem, a medicina nos Estados Unidos é ruim? Não é. A medicina fora, que é o grosso do pessoal que faz fora, voltar para o Brasil tem prova. Nenhuma outra profissão tem prova para voltar. Muito bem. Como funcionava a revalidação? Uma coisa. Antes de 1988 não existia revalidação. A Constituição de 1888 que impôs a revalidação. Antes você trabalhava em qualquer lugar com seu diploma, que não tinha problema nenhum. De 1988 a 2009, autorizaram as faculdades públicas, as universidades públicas, a fazerem revalidações. Como funcionava? Vinha um médico do exterior, pegava os seus diplomas, todos os seus documentos e entregava na faculdade. Sentava uma mesa, 3 pessoas, 2 pessoas, às vezes não sentava ninguém, você só entregava os seus documentos. Eles olhavam a sua documentação, falavam, faltam 3 anos, faltam 4 anos, às vezes falta o curso inteiro, parecia que você não tinha nem feito medicina fora. Era como uma transferência, você se rematriculava e ia fazer todas as adaptações. Por isso que o pessoal ficava 3 anos, 4 anos pagando mensalidade, porque a faculdade pública era o mínimo que reconhecia, então ia para particular. Você pagava a mensalidade e aí sim reconhecia seu curso. Muito bem, houve pressão. Em setembro de 2009 criaram a Portaria Interministerial 865, que criou uma prova unificada. É uma prova objetiva, uma prova escrita, que é a primeira fase, e uma prova prática, que é a segunda fase. Deram essa prova para ser feita pela CESP, da Universidade de Brasília. O que a CESP fez? O que eu posso fazer para pegar o pessoal que está fora? Cobrar matérias que são só exigidas aqui no Brasil. 90% da prova caiu SUS e legislação. Caiu legislação interna, caiu ética, caiu tudo que não se tem em nenhuma faculdade que não seja no Brasil. O que aconteceu? De 600